No vídeo de hoje eu quero falar aqui sobre um tema que tem ganhado as redes sociais, o YouTube principalmente coaches de finança, que são os primeiros 100 mil reais, tá pessoal? Os primeiros 100 mil reais, o Magic Number para o pobre, tá? Por que para o pobre, pessoal? Porque para o rico isso aqui não é nada, mas eu creio que para o pobre, um número mais tangível, mais fácil de alcançar, são os primeiros 100 mil reais. Tá um boom cheio de receitas, tá? Receitas prontas de como você atingir seus primeiros 100 mil reais. Que os 100 mil reais é um terço de 1 milhão, que após atingir os primeiros 100 mil, você vai chegar no 1 milhão bem rápido. Só que talvez isso não aconteça, tem uma pegadinha aí por trás, tá? Eu não vou falar da pegadinha de 100 mil até 1 milhão, porque eu ainda não cheguei nesse número, tá? Então esse vídeo é exatamente por causa disso. Esse vídeo é exatamente por causa disso. Porque eu ainda não cheguei nos meus primeiros 100 mil reais. E cara, é uma coisa difícil pra caramba, tá? É uma coisa difícil pra caramba pra quem é pobre atingir esse número. É muito difícil chegar nos 100 mil reais sendo pobre. E aí tem gente que fala, não, é porque o pobre... Não, é porque o pobre, ele inverte, faz inversão de valores, ele prioriza coisas fúteis e deixa de investir, deixa de poupar, não faz renda extra, tá? E quando chega aqui nessa parte específica que eu acabei de falar, eu tenho propriedade para falar que não é bem assim, tá? Não é bem assim a história, não é por isso que a pessoa ainda não chegou nos 100 mil reais. O problema, cara, é que é muito difícil mesmo você acumular 100 mil reais sendo pobre, tá? É muito difícil. Eu tenho 4 anos que invisto na Bolsa de Valores, tá? Eu comecei a investir em, em novembro de 2021, né? De novembro de 2021 até novembro de 2025, deu 4 anos, então tem pouco mais de 4 anos que eu invisto na Bolsa de Valores e ainda não cheguei a esse número de 100 mil reais, tá? Parece uma coisa que quanto mais eu corro, mais difícil fica, certo? E o intuito desse vídeo não é te desmotivar, pelo contrário, é só te preparar para esse caminho, tá? Para que você não vá achando que é fácil, que é simplesmente você cortar o cafezinho, que é simplesmente você deixar de presentear sua esposa, que é simplesmente você parar de sair e guardar todo o seu dinheiro e você já vai conseguir isso ali rapidamente. Não, são 4 anos, tá? 4 anos. Para ser mais exato, são 4 anos e 4 meses investindo na Bolsa de Valores e ainda não atingi esse valor, tá? E ainda não atingi esse valor, tá? Será que eu estou fazendo alguma coisa errada? O que que as pessoas que já chegaram nesse valor fizeram diferente de mim, né? Recentemente o Irmão Pobre, né, o Matheus, que é um canal que eu sigo aqui, um cara muito gente boa, ele chegou a esse patamar, tá? Chegou aos 100 mil reais, já passou, né? Já passou dos 100 mil reais, graças a Deus, parabéns para ele. Eu fico feliz quando eu vejo pessoas que têm sonhos, têm metas e conseguem alcançar, certo? E o vídeo aqui não é um desabafo, não é um desabafo, não é uma teoria da conspiração para que você não vá investir, pelo contrário, eu sempre prezo que você tem que investir, trabalhar, poupar, guardar o máximo que você puder, tá? O máximo que você puder, porque o seu eu do futuro vai te agradecer lá na frente. Eu não bebo, eu não fumo, eu saio muito pouco com a minha família. Eu tô querendo comprar um celular novo para gravar vídeos aqui para vocês, conteúdos com imagem melhor, já faz muito tempo, só que ainda não foi possível, tá? Porque tem outras prioridades. Tem outras prioridades. Tô gravando nesse momento aqui fora, né, nesse cenário aqui de Matagal, zona rural, zona rural do Rio Grande do Norte, porque aqui a claridade natural, a luz, ela dá uma imagem melhor. Mas se você voltar nos últimos 2 vídeos que eu gravei dentro de casa, você vai ver que a imagem já é mais ruim, uma imagem mais fosca, mais apavonada, tá? E eu não posso comprar um celular agora porque, como eu falei, eu tenho essa meta de chegar em 100 mil reais. Enquanto eu não atingir ela, eu não vou descansar, cara. Não importa o quão difícil seja. Não importa.
o quão difícil seja, não importa o quão distante se esteja de mim, mas eu vou lutar e eu vou chegar lá, pode ter certeza. Porque eu sou obcecado, totalmente obcecado, tá? Eu venho de uma realidade completamente pobre, tá? Uma realidade de escassez, onde algumas vezes não tinha nem alimento para botar na mesa, certo? E eu sei o quanto é triste a pobreza, tá? Tem pessoas que romantizam, na pobreza não tem mérito nenhum você viver uma vida de miséria, tá? Assim como também para quem é pobre, isso não vai te tornar uma pessoa pior do que quem é rico de maneira alguma. Ela só vai dificultar a sua vida, a pobreza, tá? Ela vai dificultar a sua vida, ela vai lhe privar de certos lugares, ela vai te isolar de certos ambientes e ela vai te privar de certas oportunidades. Infelizmente é isso, ok? E ultimamente eu tenho gasto bastante, tá? Com questão de saúde. Desde que eu estou postando aqui meu planejamento financeiro, tá? Meu orçamento financeiro do mês. Eu acho que quem está acompanhando está vendo aí o quanto que eu estou gastando na questão de saúde, né? Infelizmente, mas felizmente, porque eu tenho de onde tirar, certo? Porque se eu não tivesse de onde tirar, minha família estava exposta, estava submissa ao sistema único de saúde, que funciona algumas vezes, outras não. E aí às vezes você pode esperar, às vezes não, e aí? E eu não fico nessa de depender entre pagar uma conta ou cuidar da saúde. Felizmente, eu não tenho que fazer essa escolha, tá? Eu pago minhas contas tranquilamente e consigo cuidar da minha saúde e da minha família. Recentemente veio também um custo alto aí no meu carro, onde eu gastei mais de R$ 1.200 no meu Celtinha. Também tem vídeo aí no canal. E cara, tudo isso aí são valores que me ajudariam a chegar mais rápido, tá? Nos R$ 100.000. Só que esses gastos aí, infelizmente, parece que eles vão me deixando, ó, mais longe. E a maioria das pessoas, cara, desanima aqui, tá? Porque chega a ser frustrante. Você faz um planejamento financeiro onde você não quer, tá? Ter que gastar com outra coisa, você não planeja adoecer, você não planeja que ninguém da sua família adoeça. Infelizmente acontece. E aí quando isso acontece, os investimentos vão ficar em segundo plano, tá? Vão ficar porque, enfim, nenhum valor, nenhum investimento, nenhum patrimônio é mais importante do que a família ou do que a saúde sua e de sua família. Então, quando acontece isso aí, e aconteceu quando tem algum problema com meus filhos, ou com minha esposa, ou comigo mesmo, cara, é uma coisa que eu não nem penso duas vezes, tá? No início eu ficava me martirizando, pô, cara, isso aqui vai atrapalhar meu aporte esse mês. Isso aqui vai atrapalhar meu aporte esse mês. Eu vou ficar mais longe do meu objetivo, tá? Só que você vai vivendo e você vai vendo que não adianta você ter pressa. Que tem coisas que você não controla. Então acho que o importante é você focar no que você tem controle, tá? Que é aportar todos os meses, mesmo que o valor não seja aquele que você queria. Mesmo que o valor não seja aquele que você queria ter aportado naquele mês. Mas infelizmente acontece problema de saúde, ninguém se planeja para adoecer. Mas infelizmente, mais cedo ou mais tarde, todos nós vamos adoecer. Todos nós vamos precisar passar no médico, fazer um exame, uma consulta, tá? E infelizmente a gente tem que priorizar a nossa saúde, né? Porque afinal de contas o nosso maior ativo é a nossa saúde. E aí voltando para aquela história que eu estava falando lá no meio, que a gente se priva de muitas coisas para atingir esse objetivo e parece que ele fica mais longe, parece que é inalcançável. O que eu falo pra você é que pra mim tá muito difícil, eu tô passando isso aqui na pele, tá? Sabendo da realidade como é, porque por você ser pobre acontecem imprevistos que meio que te fazem desviar a rota, tá? Mas a gente tem que ser que nem um GPS, né? Tem que ter um GPS, se você errou o trajeto, tá? Você só altera a rota, você não cancela a viagem, né? E
Pensando nisso, cara, você se priva de barzinho, você se priva de viajar, você se priva de confraternizações e o objetivo parece ficar mais longe. Porém, para quem não passa por esse processo, para quem não se preocupa com o dia de amanhã, com certeza, cara, não vai chegar nesse valor nunca. Nunca, 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 tá? A não ser que mude completamente e comece a ganhar mais. Então, o que eu quero falar para você é que os primeiros 100 mil reais são muito difíceis, mas não são impossíveis, tá? É difícil, tá? Mas não é impossível. Eu tenho percebido tá? Não só teoricamente em estudos, mas na prática, que o diferencial mesmo, o acúmulo de patrimônio é você injetar mais dinheiro, tá? Nos seus investimentos. Como que eu vou injetar mais dinheiro, Claudio? É poupando, cortando alguma coisa que seja irrelevante, tá? Não é cortar aqui, pessoal, quando eu falo em cortar nos meus vídeos, eu não estou falando de você cortar alimento, não estou falando de você cortar a internet da sua casa, eu não estou falando de você cortar educação dos seus filhos, não, tá? Não estou falando de você cortar gastos com saúde de maneira nenhuma, isso aqui são essenciais. Estou falando de você cortar, por exemplo, se você sai 4 fins de semana para beber, para curtir, diminui para 2. Se você tem 4 assinaturas de streaming de TV, diminui para 2. Ah, se você está pedindo delivery 6, 7 vezes no mês, diminui para 4, para 3. É esse tipo de gasto, tá? Ah, eu não consigo cortar, então, meu amigo. Ou você diminui a meta ou você aumenta o sacrifício. O que quer dizer isso? Se com o que você ganha hoje você não consegue cortar mais gasto, não consegue poupar, então você vai ter que aumentar a sua renda de alguma forma. Seja mudando de emprego, seja se especializando em uma área específica, seja fazendo renda extra, tá? Não tem almoço grátis, não tem nada fácil. Como eu falei pra você, essa história dos 100 mil reais não tem nada de fácil, cara. Eu tô sentindo aqui literalmente na pele, tá? Quer dizer, eu venho de uma origem pobre, mas, cara, eu já construí tanta coisa na minha vida que provavelmente quando chegar esses 100 mil reais eu nem vou comemorar, tá? Porque isso aí vai ser só mais uma conquista na minha vida. Eu já poderia ter chegado nesse número muito antes, se porventura eu tenho deixado de construir minha casa. Mas valeria a pena? Com certeza não. Estou muito feliz com minha casa, tá? O abrigo que acolhe a minha e minha família. Eu poderia já ter chegado nesses 100 mil se eu não tivesse comprado um carro, tá? Mas também são escolhas da vida. Eu comprei meu carro e ele tem servido para mim e para minha família, independente. Então, como eu falo para você, tem coisas que não tem como cortar. Tem coisas que não tem como cortar. Tem coisas que não tem como você priorizar, certo? É difícil o caminho para chegar lá nesses 100 mil reais? É. Mas é impossível? Não. Não interessa a sua realidade. Se você é pobre, fudido, se você veio do zero. Cara, 100 mil reais é o mais próximo, tá? É um número mais próximo para quem é pobre. E a partir do momento que você chegar nesse valor, aí, meu amigo, a história muda. Porque aí não vai ser só mais você, tá? Não vai ser só você lutando para aportar todos os meses. Aí os juros compostos, com certeza, eles farão a parte dele. E aí é como se a caminhada sejam em dois. Seja você mais um colega do lado, um familiar, tá? Te ajudando naquele projeto. E aí eu não sei se vai chegar em 1 milhão, 500 mil, 1 milhão, 2 milhões, não sei. Mas quando você chegar nos 100 mil, com certeza, o resto do caminho será mais fácil, tá? Para quem é pobre. Para quem é pobre. Porque para quem é rico, esses 100 mil reais aí, ele não é nada. Valeu? Esse foi o vídeo de hoje do canal Investidor Baixa Renda. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Não deixe de se inscrever, curtir e comentar. Valeu?